Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016. Este é o ano do Salmo 126. Nós temos visto a glória de Deus e vamos continuar vendo. Hoje, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, clamor dos meus projetos de conquistas para 2016. E domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo a reunião de encerramento dos meus projetos de conquistas, realizando um trabalho maravilhoso, graças a Deus, entregando o azeite da Santa Unção, que nós consagramos durante os 7 jejuns, para você ungir sua casa, sua família. O azeite, a Bíblia fala, é um princípio bíblico importante, a unção com azeite. Então, você vai poder pegar e abençoar com a sua fé, tomar posse daquilo que você sonha e ungir, abençoando aquilo que você quer atingir, a sua família. E nós vamos realizar o corredor de carros. Será um domingo glorioso, vamos fechar com chave de ouro. Eu tenho certeza disso, no nome de Jesus. Muito bem. Olha o que diz aqui em Gênesis 29. Eu vou ler do 1 até o 25 para você entender. Mas, antes eu quero dizer uma coisa para você guardar. A forma que você sai do antigo é a mesma que você entra no novo. Entendeu? A forma que você sai de algo é a mesma que você entra. Você sai de algo, de um lugar, por exemplo. É a mesma que você entra em algo novo. Então, olha aqui. Já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpriu o prazo previsto. Quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que fizesse o serviço dela, ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, porque você me enganou. Agora deixa eu ler novamente. A forma, vou pedir até para eles colocarem aqui para você não esquecer. A forma como você sai do antigo é a forma como você entra no novo.
você leva a atitude com que saiu do lugar antigo com você. Você sai de um lugar com espírito, você vai, tudo que você começar é com aquele espírito. Preste muita atenção nisso. Eu sempre digo às pessoas que elas devem sair pela porta da frente. De qualquer coisa, seja do que for, de um trabalho, da igreja, de qualquer coisa, até de um relacionamento, seja ele qual for, saia pela porta da frente. Sempre. Não saia pelas portas dos fundos. Não faça isso. O Jacó, ele enganou o irmão, enganou o pai. Ele se fez passar pelo irmão para roubar a bênção do irmão. Ele enganou. Ele foi indigno, ele não foi ético, ele não foi correto, faltou caráter, tanto que o nome dele era enganador. Então, ele não tinha ética nenhuma, caráter zero. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, junto com a mãe, ele armou algo e enganou todo mundo. Teve que sair fugido, ameaçado de morte pelo irmão, aquela situação toda. Foi para a casa do Labão, que era o irmão, o tio dele. Ele se apaixonou pela prima, a Raquel. E amou tanto essa Raquel que ele aceitou trabalhar 7 anos de graça para o Labão, só para casar com ela. Então foram 7 anos assim, que para ele, como eu li para você, pareceram poucos dias. De tanto que ele tinha vontade de fazer o que ele tinha que fazer para se casar com ela. Quando os 7 anos terminaram, ele cumpriu os 7 anos, ele chegou para o Labão e disse, agora me dê minha mulher. Eu quero estar com ela, quero me deitar com ela e etc. O que o Labão fez? O Labão fez uma festa, as noivas vinham cobertas, ele entregou a Lia. Ele só foi saber no dia seguinte. Ele não ficou sabendo, ele não viu, porque dentro do costume ele não viu essa noiva, só foi ver como do dia clareou. E quando o dia clareou, ele já tinha consumado aquele casamento. E agora? Ele desfaleceu. Porque quem era o amor da vida dele? Raquel. E agora ele tinha a Lia. Lia ele não queria. Lia nem pensar. Aí o que o Labão fez? Disse, ó, aqui é costume na terra, mas não tinha falado nada disso, tudo enganação. Aqui é costume fazer assim. Da primeira mais velha. Mas agora você trabalha para mim mais 7 anos, no total 14 anos, de graça, por Raquel. E eu te dou ela. Como é que ele saiu da casa dele? Qual foi o espírito? Da mentira, do engano, da traição, da deslealdade. Ele foi desleal, ele foi totalmente sem ética, sem caráter, sem temor, sem nada. Então, como é que ele saiu da casa do pai dele? Após ter enganado o irmão, enganado o pai, mentiu, se fez passar pelo irmão, roubou a bênção do irmão. Então, ele fez tudo que ele tinha direito para
tomar o lugar do irmão, para enganar o pai. Tudo que ele tinha direito, ele fez. Sem nenhuma preocupação, ele fez. Então, que espírito que ele levou com ele? Do engano, da traição, da falsidade, da mentira, da deslealdade, da falta de caráter, de ética. Aí ele começou uma nova vida, que é a cabeça das pessoas. Elas fazem um estrago desgraçado lá. São infiéis, desleais, traidoras. E agora elas entram em algo novo e na cabeça delas eu vou viver tudo novo, tudo santo, santificado, maravilhoso, tudo puro. Você está enganado. Da mesma forma que você sai do antigo, é a forma que você entra no novo. O mesmo espírito você traz e você leva. Que espírito que você saiu de um determinado lugar? É o mesmo que você vai entrar no novo. Você está achando que agora é página virada? Talvez o Jacó pensou. Agora eu vou viver uma nova vida, uma nova terra, com a minha mulher, a paixão da minha vida, tudo vai ser maravilhoso, e eu não vou nem me lembrar do passado, das coisas que eu fiz. Você está enganado. Eu posso fazer aqui um estudo, como o ano passado eu fiz um culto sobre isso, só sobre semeadura. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Sempre. A Bíblia diz que tudo que você plantar, você vai colher. Se o seu propósito não é bom, se o teu propósito de vida é baseado em ódio, em enganos e mentiras, você pode esquecer que você vai ter uma colheita diferente disso. Quem planta ódio não vai colher amor. Quem planta mentira não vai colher verdade. Quem planta injustiça jamais colherá justiça. O Jacó enganou. Ele saiu da casa do pai dele com o espírito do engano. Ele entrou na casa do Labão com o espírito do engano. E do mesmo jeito que ele foi astuto e enganou o irmão e o pai, o Labão também foi astuto e enganou ele direitinho. E ele perdeu, não 7, mas 14 anos da vida dele, sem contar que ele levou para casa uma mulher que ele não queria. E dentro do costume da época, ele não podia entregar aquela mulher. Então, além dele agora estar casado com alguém que ele não queria, ele ainda tinha perdido 7 anos da vida dele e ainda tinha que trabalhar por mais 7 se ele quisesse ter a Raquel. Então, ele enganou o pai, ele enganou o irmão e o Labão enganou ele. E ali na casa do Labão ele passou 20 anos. E foram 20 anos duros. Sacrifícios vários ele teve que fazer. Trabalho pesado. O Labão passou aquele tempo todo enganando, mudando o salário dele. Mudou o salário dele 10 vezes. Fez ele trabalhar 14 anos de graça. Botou na vida dele uma mulher que não era o que ele queria. A vida dele foi uma vida muito difícil. Todo aquele período que ele estava ali. Muito difícil. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque da mesma forma que você sai de algo, você entra. É o mesmo espírito que você leva. Essa história de que você sai de um lugar
agindo de uma maneira errada, e você acha que agora você vai... Tudo que você fizer daqui para frente, isso ficou para trás, você está muito enganado. Ou você não conhece a palavra de Deus, ou você está fingindo que não conhece. Quer ignorar que com você vai ser diferente. Impossível. Enquanto o mundo existir, haverá semeadura e colheita. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você plantar, você vai colher. Da mesma forma que você sai do antigo, é a forma que você entra no novo. Você sai pela porta da frente, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar e você vai entrar com esse espírito pela porta da frente. Mas você saiu pela porta do fundo, você não espera entrar pela porta da frente. Ou seja, você saiu de forma errada, maldosa, traidora, não espere colher outra coisa além disso. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado e estudar a palavra de Deus. Porque o Jacó enganou o pai, enganou o irmão. Foi enganado, roubado, traído, do mesmo jeito que ele não teve caráter, nem ética nenhuma com o irmão, com o pai, o Labão também não teve com ele, não. Não teve. E do mesmo jeito que ele saiu fugido de lá, da casa do pai, depois ele também saiu da casa do Labão. Mesmo que Deus tenha dado a ele a permissão, mas o Labão o perseguiu e foi toda uma situação. Então, foi muito difícil. 14 anos da vida dele foram jogados fora, inúteis. Ele não construiu nada, ele não chegou a lugar nenhum, ele foi roubado. Mas por quê? Porque lá atrás ele havia roubado também. Porque quando ele enganou, ele passou, ele estava roubando algo, pegando algo que não era dele, de forma ilícita, errada. E tudo que uma pessoa faz, usando métodos errados, ilícitos, falsidade, mentira, isso vai voltar para a pessoa. Então você precisa tomar muito cuidado, porque o que você planta, você colhe. O Jacó enganou o pai, o irmão, o Labão enganou ele. Fez ele trabalhar 14 anos, botou na vida dele uma mulher que ele não queria, mudou o salário dele depois disso, porque daí ele trabalhou 14 anos de graça, depois 6 anos, nesses 6 anos ele mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes. Estava sempre, foi uma luta, lutando para prejudicar. Era um tormento a vida dele, de trabalho, de luta. Deus foi com ele? Deus foi com ele, porque daí ele fez um voto, logo que ele foi e tal, mas ele tinha aquela semeadura que ele tinha feito e que ele teria que colher. Ele tinha que colher. Enquanto ele não pagou, porque aquele ditado que o mundo fala, aqui se faz, aqui se paga, é verdade. Tudo que você planta, você colhe. Ele enganou, ele foi enganado. Ele traiu, ele foi traído. Ele roubou, ele foi roubado. Ele mentiu, mentiram para ele. Ele foi injusto, foram injustos com ele. Então, ele plantou uma semente do engano lá atrás. E ele saiu com essa semeadura. Logo, ele colheu a semente, a colheita daquela semeadura. Ele semeou engano, ele colheu engano. Da mesma forma que você sai do antigo, é a forma que você entra no novo. Então, você nunca pense que você vai sair pela porta do fundo de um lugar e vai entrar pela porta da frente em outro. Não tem como.
Por isso que eu sempre digo, seja ético. É muito mais fácil ser ético do que não. Seja ético. Tenha decência, temor, caráter, sinceridade, seja uma pessoa verdadeira. Planta uma semente de bênção, seja uma bênção, porque você terá bênção para colher. Agora, se você decidir agir de uma forma diferente da forma que o Jacó agiu, você pode esperar que isso virá contra você e com uma força muito grande. Que isso é bíblico. O que você planta, você colhe. O Jacó enganou? Ele foi enganado. Ele traiu? Ele foi traído. Ele mentiu? Mentiram para ele. Ele foi injusto? Também foram injustos com ele. Ele passou o irmão para trás? O Labão passou ele para trás. É a palavra de Deus. E tudo nessa vida pode falhar. Mas a palavra de Deus não falha. As pessoas podem tentar medir força com quem elas quiserem. Mas se tem uma coisa que é poderosa, é a palavra de Deus. Não existe nada na face da terra mais poderoso, mais poderosa. Não existe nada que tem mais poder do que a palavra de Deus. Jacó enganou, Jacó foi enganado. Plante uma semente correta, uma semente de bênção, de sinceridade, de honestidade. Seja ético, tenha caráter, fale a verdade. Plante uma semente de bênção. E nunca caia no engano de achar que você vai plantar arroz e daqui a pouco vai colher feijão. Que você vai plantar injustiça e vai colher justiça. Esqueça. Isso é impossível. Se você engana, você é enganado. A mesma forma, a forma que você sai do antigo é como você entra no novo. De onde for. Por isso que sempre, seja o que for, saia de forma digna, correta, verdadeira, honesta e siga o seu caminho, mantendo a mesma postura. Todo mundo tem o direito de mudar, de tomar suas decisões. Mas seria inteligente de cada pessoa fazer as coisas de forma correta, honesta, ética, sincera, verdadeira. Porque se você semeia sementes assim, naturalmente que você vai colher bênçãos na sua vida. Mas se você age como o Jacó, você vai encontrar um Labão na sua vida. E o Labão é impiedoso. Pense a respeito. A forma que você sai do antigo é como você entra no novo. É um espírito. O Jacó saiu com o espírito do engano. E quando ele entrou em algo novo, ele viveu, isso veio contra ele. Ele foi enganado. Ele enganou, foi enganado. Quem engana é enganado. Quem trai é traído. Quem é injusto também amanhã é injustiçado. Porque a gente não planta jabuticaba e colhe manga. Não adianta você se enganar que com você vai ser diferente. Se você tem suas razões, não tem essa. O que você planta é o que você colhe. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação.
Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra esclareça, abra mentes e cause temor. Que cada um se vista dela e possa refletir e não ignorar, porque não é a palavra de alguém, mas do Senhor. Abençoa a todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças radicais. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância e prosperidade na vida de cada um, porque eles têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa tem plantado no programa Mudança de Vida hoje, com certeza é uma boa terra, ela terá para colher. Abençoa todos, meu Pai, todos que estão orando comigo, que todos sejam grandemente abençoados e que essa palavra possa trazer reflexão e transformação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9h, abrindo a reunião de encerramento dos meus projetos Conquistas para 2016. Entregando o azeite para você, que nós consagramos nos 7 jejuns e realizando o corredor de carros. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.